pedindo para esperar um pouquinho. Agora que começou a gravar, acho que vocês vão ter que falar o nome de novo e o ano de novo. Tá. Porque o nome demora para começar a gravar, entendeu? Você manda gravar o negócio, nossa. Tá. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou do sexto B. Eu sou a Lana e eu também sou do sexto B. Eu sou a Júlia e estou no sétimo ano B. Bom, professora, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Quem quer começar? Para o ímpar? Pode deixar, eu começo, então. Começa? Professora, Então vai. vai a Lana. A Lana? É, Então tá. você tá com as perguntas, Alana? Estou. Posso começar? Pode. Professora, fala pra gente quando começou a sua história com a nossa escola? Bom, eu entrei no Leão em março, 9 de março de 2004. Eu tinha já prestado concurso, já fazia um tempo já, mas eu estava trabalhando em outra rede pública, né? Eu estava em Vinhedo nessa época, tinha prestado concurso lá e estava lá. E aí, no ano de 2004, esse concurso que eu prestei ia perder a validade, né? Mas eu fui chamada, assim, nos 45 do segundo tempo, né? Então, eu comecei em março de 2004, com uma primeira série, porque na época não tinha ciclo, né, esse bloco de 3 anos do ciclo 1, isso aconteceu em 2007 só, e foi meio que gradual, né, primeiro, segundo e terceiro formando um ciclo, e depois o quarto e o quinto formando outro ciclo, sexto ao nono, outro ciclo, né. Então, era série ainda, era seriado, tinha reprova, mesmo no primeiro ano, tal. Então, eu comecei em março de 2004. Então, março desse ano fez 17 anos só de Leão, né? Tive a oportunidade de pedir remoção, mas nunca deu certo. Uma hora não tinha vaga, depois eu mudei de casa e acabou que o Leão acabou ficando fácil, né? Porque assim, é longe, mas aonde eu moro tem muita linha de ônibus que facilita, né? Uma linha reta, né? Um retão só da onde eu moro. Então acaba que sendo fácil, mas não perto. Bom, professora, você se dedicou para qual nível de ensino? A minha formação, quando eu me formei, existia o magistério ainda, né? Então, a minha formação de ensino médio, não é mais segundo grau, de ensino médio foi no magistério, e eu tenho habilitação para dar aula na pré-escola, se eu quisesse, né? Nunca me interessei, né, para os muito pequenos e nem para os grandes, né? Então, eu fiquei no meio do caminho. Então, eu optei pelo fundamental. Então, eu comecei com os grandes, que seria a quarta série, que hoje é o quinto ano. Fiquei muito tempo com quarto, quinto, mas muito tempo. E aí, depois quando eu entrei no Leão, eu peguei os pequenos, fiquei 2 anos, e depois, por conta de mudança de horário, né? O primeiro ano era no intermediário, era das 11 às 3, primeiro ano. E o quarto e o quinto era de manhã. Então, eu fiquei com os pequenos enquanto era no horário intermediário. A hora que o pequeno veio para o período da manhã, eu perdi a sala, né, dos pequenos, e fiquei com os grandes a partir de 2005. Então, eu fiquei de 2005 a 2013, não, 2011, 10, eu fiquei com os grandes, que seria quarto e quinto ano. Eu considero grande do quarto e o quinto, né? 2011 e 2012
2012, 13, eu fiquei com o terceiro ano, e depois eu resolvi que eu não queria mais o terceiro. Por N motivos, né? Talvez até apareça os motivos aqui na entrevista, mas assim, era muito desgastante, e aí eu resolvi que eu queria os menores. E na época só sobrou para mim o primeiro ano, isso foi 2015. E tô com o primeiro ano até hoje. Né? Agora eu enfiei na minha cabeça que agora também eu quero aposentar com os pequenos. Entendeu? Agora, em casa, agora também, agora eu quero, vou ficar com os pequenos até aposentar. A Duda foi minha aluna. No segundo ano, né? Sim, foi. Então eu revezo, eu fico o primeiro ano, às vezes eu vou para o segundo, né? Mas não saio disso. Eu resolvi ficar com os pequenos. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta, tudo bem? Ao longo desses anos de trabalho na Padre Leão, quais mudanças você observou na escola? Nossa, um monte. Quando eu entrei, eram seis primeiras séries. Não, seis. Tinha muita criança, ainda tem, né? Muito aluno, mas tinha muita criança pequena, né? Porque eram 6 salas, 6 primeiros que viravam 6 segundos, e aí, né? Sucessivamente. Fisicamente, né, hoje a gente tem um parque, não vou dizer que é adequado, mas ele é melhor do que aquele que a gente tinha, que não dava para levar criança, né, eu tinha medo de levar, né, muito pequeno, a gente sempre teve muito aluno na sala, né, de 25 para mais. Então, era um espaço que não cabia 30 alunos, né? O parque era do lado ali daquelas salas de bar. Bom, vocês estudam aí, vocês sabem, né? Era do lado, ali onde hoje estaciona carro. Ali era o parque, né? Não tinha o espaço do pergolado, não tinha esse espaço de convivência. Então, fisicamente mudou muito, eu ainda acho. Infelizmente, não tem quadra coberta ainda, né? Tá 17, o professor Dino aposentou e a quadra não foi coberta, né? A quadra precisaria melhorar, né? Por uma cobertura, já passou do tempo, né? Na estrutura mudou, em termos assim, de mais espaços para o aluno conviver com outros alunos. Agora, né, lousa digital, né, que eu também não faço questão da lousa digital, eu não faço questão dessas coisas, mas assim, em termos de material, melhorou muito, né, você precisava de sulfite, nossa, como era difícil conseguir sulfite para fazer qualquer coisa, né, hoje a questão de material está tudo muito mais tranquilo, mas assim, a sala de aula ainda é muito cheia, isso não mudou. Né, assim, é muito aluno, 30, 35, num espaço que o ideal seria 20, 25. Então, assim, isso não mudou. A quantidade de alunos por sala, eu sinto que piorou. Assim, é cada vez mais lotada a sala. Mas, assim, em termos de construção de espaço, né, o parque para os pequenos, uma área de convivência para os maiores, o pergolado, estão pensando em fazer uma horta. Então, assim, isso, o pátio coberto, né? Porque o pátio era descoberto. Eu entrei e já era coberto, mas que eu sei, ele era descoberto. Então, assim, estruturalmente está bem melhor. Esse jardim que tem do lado do parque, essas primaveras, a roseira, o hibisco, não tinha nada disso quando eu entrei. Então, chovia, o barro descia todo, né, para o lugar onde hoje é o parque. Quem plantou isso tudo foi um professor, Marcos, de História, que já aposentou. Ele vinha fora do horário, ele mais uma professora de Geografia, que eu não vou me lembrar o nome agora,
e mais a Dalva, que era OP na época, que ela conseguiu doação de flores, puseram a mão na massa e plantaram, porque senão não teria nem esse jardim, né? Então, para os pequenos que entram agora, acho que até para vocês, acho que vocês pegaram o jardim já. Parece que ele sempre esteve ali. E ele não estava, né? Então, a gente percebe assim, quem mora muito tempo no bairro, onde hoje os predinhos eram um descampado, não tinha nada, era um terreno baldio, né? A gente percebe a história acontecendo, as mudanças, né, históricas e geográficas, assim, na nossa frente, no nosso olho, né? Então, é interessante, assim. Então, estruturalmente, mudou muito. Para melhor, né? Ainda bem. O gradil, né? A grade é outro, né? Era um outro tipo de cercado que tinha em volta da escola, né? Então, até o gradil é outro, é novinho, bonitinho. Então, estruturalmente mudou bastante. Posso fazer a próxima pergunta? Tá bom. Houve mudanças na prática pedagógica com os alunos? Eu creio que houve. Eu sou mais chata, né? Assim, né? Ah lá, Maria Eduarda dando risada. Eu sou mais chata. Mas mesmo eu sendo mais chata, mais rigorosa, a gente acaba mudando, porque a cada ano a sua sala não é a mesma, né? Então, assim, a turma de 2015, ela funcionou de um jeito, a de 2000, no caso eu levei, né, a turma de 2016, mas assim, a de 2017 funcionava de outro jeito. Você até tenta, às vezes, aplicar as mesmas coisas, mas o resultado nem sempre é o mesmo. Aí, obrigatoriamente, você tem que mudar para atingir o objetivo que você propôs para aquele ano. Então, assim, as pessoas não são as mesmas. Então, assim, alguma coisa funciona igual de um ano para o outro. Outra coisa não vai funcionar. E aí, obrigatoriamente, você tem que mudar. Eu percebo assim, os alunos têm, especialmente os maiores, né, os pequenos é mais difícil, mas eles têm um protagonismo maior na escola do que quando eu entrei, né? Então, eles fazem parte de projetos, tipo o Papo de Menina, que teve aí na escola. Então, assim, existe um protagonismo maior, falando dos grandes, agora, do que tinha quando eu entrei, né? Então, quando eu entrei, já não tinha tanto, né, projeto desse tipo que visasse o aluno como protagonista disso. Tinha projeto, mas o aluno não era o protagonista, entendeu? E você, obrigatoriamente, você tem que mudar algumas coisas. Pode ser que outras não, mas algumas você tem que mudar, senão você não alcança. Você sofre, né, também. O professor acaba sofrendo, porque aplica, não dá certo, se frustra, aí não vai mudar, vai continuar se frustrando. Então, assim, se você não quer também frustração, é porque você planeja e não funciona, você vai ter que mudar, né? Professora, houve mudança nas relações dentro da escola? Creio que sim, porque entre professores, entre nós mesmos professores, talvez não tanto. Eu costumo dizer que como o Leão é muito longe, né, a maioria dos professores mora longe do Leão, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, né, assim, o trajeto é longe e tal. Então, assim, meio que as relações entre os professores, um se ajuda muito. Quando um professor novo entra, normalmente é muito bem acolhido, porque, né, a gente sabe de toda a dificuldade e tal. A relação entre
professor e aluno, eu creio que melhorou por conta disso mesmo que eu estou falando. Existem projetos que focaram no protagonismo do aluno, né? Então, as relações mudaram. O aluno conversa com o professor de um nível mais próximo, vamos dizer assim, né, de hierarquia, né? Logicamente que tem que haver respeito, né? Porque o professor não é íntimo, né? A Maria Eduarda deve lembrar da conversa que eu falava na sala, né? Você vai chamar o professor, não é de, sei lá, Joana, é professora Joana, professora, né? Com licença, né? Porque primeiro, porque o professor é mais velho. Então, assim, né? Teoricamente, você tem que respeitar o mais velho. E, segundamente, porque ele é professor, ele está ali trabalhando e tal, né? Então, as relações entre o professor e o aluno, eu creio que melhorou. É lógico que vai ter um ou outro, né? Isso perfeição, não existe, mas melhorou. E por conta até desses projetos de protagonismo, né? De delegar um pouco mais de responsabilidade para o aluno, né? Não centralizar tanto a coisa no professor. O pequeno ainda precisa da centralização, né? Mas o do sexto ao nono, delegar um pouquinho mais de responsabilidade, de, né, deixar que o aluno se organize o trabalho, organize o grupo, o horário de estudo, o projeto que ele vai apresentar, como ele vai apresentar. Então, delegar um pouquinho mais. Então, acho que isso tenha modificado para melhor. Agora é você, Júlia. Conte-nos um pouco sobre os projetos. Conte-nos um pouco sobre os projetos desenvolvidos durante sua carreira. Então, quando eu li essa pergunta que tem, né, um roteiro que eu dei uma sapiada, né? É assim, projeto, do jeito que você manda lá o projetinho escrito para a prefeitura com objetivo, eu participei de poucos na escola. Eu participei do projeto de reforço, que hoje está sendo chamado de apoio pedagógico, né? Por alguns anos. Hoje, nem isso, né? Eu participo do apoio pedagógico. Já fiz muita aula de reforço. Eu costumo dizer que eu gosto, não sei se pode ser chamado de projeto, talvez de um projeto de rotina de sala, que eu fiz vários, né, com colegas, você faz junto com a colega, vamos fazer um projetinho de animais de jardim, aí você faz o projetinho, vamos, mas assim, o que eu mais me lembro e o que eu mais gosto, e eu tenho o material guardado até hoje de aluno, e que eu me orgulho porque ele começou de um jeito, e aí por conta de cada ano uma sala ser diferente, aí você vai tendo que melhorar, adaptar. É um projeto de correção, de produção e correção de texto que eu fazia com legenda. Maria Eduarda lembra? Com legenda. Há alguns anos ele funcionou melhor do que outros, mas assim, sempre teve resultado, até do aluno que tinha mais dificuldade. Ele melhorava em algum aspecto por conta desse projeto. Um projeto extremamente trabalhoso, né? Trabalhoso para o professor, trabalhoso para o aluno, né? Porque ele fazia produção, eu corrigia, ele tinha que corrigir de novo. Aí eu corrigia de novo, a correção da correção, e se tivesse, eu tinha que corrigir de novo. Então, era extremamente trabalhoso, mas que lá no final do ano, em dezembro, quando você pegava a primeira produção do aluno, eu repetia, né, a primeira produção, e a mesma no final do ano, era a mesma sequência de gravura.
você percebia que o aluno tinha evoluído em alguma coisa, na paragrafação, na pontuação, no uso do travessão quando precisava do diálogo. Então, é um projeto que eu parei de fazer, o último ano que eu fiz foi em 2016, com um segundo ano, não, 2017, com a turma da Maria Eduarda. Acho que depois disso eu não fiz mais, porque daí eu fiquei só com o primeiro ano, e o primeiro ano ele não dá conta de legenda, né, porque para ele é tudo uma coisa só, letra, símbolo, uma coisa só, né. Então, como eu estou só com os pequenos, esse projeto ficou de lado, assim, e um dos motivos de eu ter largado o terceiro ano foi justamente isso, né, eu tinha muito trabalho com produção de texto para corrigir, e não tinha continuidade, porque como eu não levava a sala, né, do terceiro para o quarto, porque era outro ciclo, é um ciclo diferente, então eu não poderia levar, nenhum professor dava continuidade. Então, assim, o projeto começava comigo e morria comigo. Então, eu fiquei muito cansada, foi uma sala muito difícil, a de 2013 também. E aí, então, eu decidi que eu não queria mais, mas aí, né, eu gostava tanto do projeto que eu tentei com essa turma de 2016, que era um segundo ano, e funcionou. Então, assim, é um projeto que funciona com os pequenos, mas tem que ter teria que levar a sala, né? Você começar um trabalho no primeiro e levar para o segundo para poder fazer a legenda. Dá para fazer também, lógico que não tem nem comparação quando você faz com o maior, mas dá para fazer. E outro projeto, só que daí já mais, não sei, não posso dizer que é um projeto, mas é uma rotina, que eu gosto é a de jogos matemáticos, né? Então, assim, uso do dominó, uso do baralho, uso do tapetinho. Eu não sei se a Maria Eduarda chegou o jogo do tapetinho, dominó, baralho, as fichas sobrepostas, né? A ficha sobreposta é certeza que a Maria Eduarda viu. As fichas sobrepostas, o jogo da fazendinha. Então, assim, esse projeto, isso eu mantenho até hoje, porque dá para você trabalhar do pequeno, desde que você faça uma adaptação, né, do jogo, até com o quinto ano. Então, são duas coisas que eu gosto muito. O de jogos eu continuo, mas o da legenda está engavetado. Posso fazer a próxima pergunta? Vai. Pode. Professora, dentre esses projetos que você citou, qual foi o que mais marcou você como profissional? E o porquê te marcou? É o de legenda. Marcou porque ele tinha resultado, né? Você conseguia enxergar o resultado, né? Diferente da alfabetização, que você pega o pequeno e às vezes ele não evolui na sua mão, ele vai evoluir depois, na mão de outro professor, mais lá na frente. Às vezes você não colhe o fruto naquele ano. Mas a legenda eu conseguia colher no próprio ano que eu desenvolvia. Então, você percebia que o aluno tinha evoluído, apesar de todo o trabalho, né? Eu acho assim, tudo que é trabalhoso é cansativo, né? O aluno às vezes fala, ai meu Deus, eu vou ter que corrigir esse negócio de novo, oh meu Deus, né? Mas quando você vê um resultado, é tipo assim, nossa, tudo valeu a pena. Né? Você até esquece do quão sofrido foi, né? Porque valeu a pena, né? Deu resultado. Então, a legenda era um projeto desse, e que eu gostava muito de fazer, mas com pequeno não dá, mas que, como não tinha continuidade, eu meio que deixei de lado, assim, mas é um dos que eu gosto muito, porque eu fui adaptando a realidade da sala conforme ia chegando o aluno, eu podia melhorar, assim, não está dando, cheguei, não vou dizer que cheguei no ponto ideal, porque perfeição não existe,
mas era num ponto que dava para o aluno corrigir sozinho, sem eu ter que ficar, né, dando muito pitaco no que ele tinha escrito, né? Então, é um projeto de rotina que eu falo, né? Não chega a ser um projeto da prefeitura, né? Era um projeto meu, né? Que eu me orgulho de ter feito. Está engavetado, mas quem sabe, né? Um dia volta. Professor, o que você pretende fazer depois de se aposentar? Eu quero ver se eu volto a jogar vôlei. Falei que eu vou ter que começar o vôlei com as criancinhas pequenininhas, que estão aprendendo lá. Estão jogando vôlei com lençol ainda, sabe? De tantos anos que faz que eu não jogo. Viajar mais. Que agora nem dá, né? Tem que ficar de máscara. Nossa Senhora, gente, essa máscara me deixa num estado de nervo. Tem hora que eu tenho vontade de penar ela lá no bosque, mas eu sei que não pode. Então, agora nem dá, né, para você aproveitar uma viagem, né? Eu quero viajar mais, curtir mais os sobrinhos, né, que são pequenos, e aí não dá para curtir, porque o horário não bate. Eu também não estou visitando, porque eu tenho contato com aluno, então eu estou evitando, né? Então, mais isso, cuidar um pouco mais da casa, se bem que serviço de casa eu vou falar para você. Você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo. Então, não sei se compensa, mas assim, então vamos lá, cuidar da casa, fazer uma atividade física, passear com o cachorro, essas coisas. Dá um tempo de escola, de aluno, aí para depois ver, de repente até fazer, como a Kiko fazia, né? A Kiko estava muito na escola mesmo, aposentada. Mas eu primeiro vou precisar de um respiro para depois reorganizar. A princípio, é isso. Você tem alguma pergunta, Júlia? Se não tem, ó, vou fazer a última, professora. Tá bom. Em qual momento da sua vida você decidiu se tornar professora? Não entendi, repete. Em qual momento da sua vida você decidiu se tornar professora? Eu penso que sempre quis, né? Eu era aquela que brincava de escolinha. Quem me criou foi minha avó, né? E ela era analfabeta. E ela tinha muito serviço, né? Imagina, não tinha máquina de lavar, né? Era tudo na mão. Então, ela tinha muito serviço. Então, ela tinha um quintal que tinha muita árvore, tinha galinha, né? Então, eu ia para debaixo da árvore, arrancava as casquinhas, assim, fazia de conta que era lápis de cor. Eu sempre brinquei de escolinha, né? E como eu sou a mais velha das irmãs, eu comecei primeiro na escola. Então, assim, eu tinha obrigação de ajudar as mais novas. Então, eu sempre fiz o papel de professora. Só que na minha época, a profissão de professora era muito mais valorizada, não tão financeiramente, né? Era valorizada pela sociedade, né? O professor era visto, muito bem visto na sociedade. Hoje depois que eu entrei, né? Aí começou uma ladeira abaixo, né? Mas acho que eu sempre quis ser professora. Talvez me passou, assim, vagamente pela cabeça a aeromoça, né? Mas daí medo de avião, nem pensar, não dá. Mas eu sempre brinquei de escolinha, eu sempre ensinei os menores. Então, acho que, na verdade, sempre estava lá, né, a vontade de ser professora. E tem também uma questão que eu descobri isso, né, pensando, né, nossa, mas porque tem hora que a gente sai tão, sinceramente,
Meninas, tem hora que a gente sai tão nervosa da sala de aula que aí a gente fala, meu Deus do céu. Mas por que eu quis ser professora? Vamos lá, vamos pensar, vamos filosofar sobre isso. Por quê? Na minha época, como eu falei, para você ser professora, bastava o magistério. Você não precisava fazer faculdade. Então, era um ensino médio, né, que você se formava com 18 anos e que você já saía com uma profissão com 18 anos. E se você conseguisse, né, prestar um concurso, passar no concurso, você conseguia um emprego. Gente, veja bem, com 18 anos você poderia estar empregada. E eu sou de uma família, né, de muitas irmãs, a gente passou muita dificuldade. Então, para minha mãe, era vantagem que as filhas saíssem do ensino médio com algum emprego, com alguma profissão, porque a gente não sabia se ia dar conta de fazer uma faculdade. Então, assim, é bacana eu lembrar, né, de que eu brincava de escolinha, nossa, que legal, eu sempre quis ser professora. Tá, mas tem a questão financeira por trás também. Quando você começa a refletir melhor, né, tem a questão tudo, né, mudar o mundo. Eu achava que eu ia mudar o mundo mesmo, dando aula. Só que eu descobri que não depende só de você, né? Depende de um governo que se interesse por educação, depende de um monte de coisa, né? Você sozinha, você não vai mudar o mundo, né? Então, tem a questão financeira também, se bem que eu não comecei a dar aula logo que eu me formei, mas eu acho que, pensando assim, eu acho que tinha uma questão financeira por trás também, apesar de eu ter sempre brincado de escolinha. Né, as minhas irmãs tinham dúvida, até hoje, nossa, Cláudia, escreve como essa palavra? Como é que escreve? Até hoje. Eu sempre tive isso, né? Mas eu acho que teve a questão financeira também. Professora, agora deixe uma mensagem para nós alunos. Uma mensagem? Olha, turminha, quando tudo isso passar, a gente puder tacar fogo nas máscaras. Tacar fogo não, gente. Poluir o meio ambiente. Quando não precisar mais usar máscara, poder retornar no presencial, né? Todo mundo junto. Eu espero que tudo isso que a gente passou, que não foi fácil, não está sendo fácil, sirva para a gente ser melhor, né? Porque eu não consegui mudar o mundo dando aula. Mas eu imagino que eu devo ter mudado algumas pessoas. Talvez não os 30 que eu tinha na sala, né? Porque eu acho que, no fundo, eu acho que o professor tem que mudar o foco, né? A gente não pode mudar o mundo sozinho, mas a gente pode mudar as pessoas, e as pessoas podem mudar o mundo. Então, tirar o máximo de ensinamento dessa situação, né? De que o outro é importante estar com o outro, aprender com o outro, respeitar o outro, para que a gente torne o mundo melhor. A gente tem que se tornar melhor para poder transformar o mundo num mundo melhor, né? E não o contrário, esperar um mundo melhor para a gente ficar melhor. Não, a gente tem que ser melhor. Eu sei que assim, vocês têm mais de um professor, né? É difícil, não é fácil, eu já fui aluna. É difícil, tem hora que a gente não quer, tal, mas é importante. A escola é importante. A aula, se você não aproveitar tudo da aula, alguma coisa você vai aproveitar para poder mudar o mundo depois, né? Então, eu espero que vocês aproveitem
o que a escola, o que o Leão pode oferecer, o máximo que vocês puderem. Cláudia, agora tá me ouvindo? Acabei caindo agora no final, não estou conseguindo conectar novamente, mas queria agradecer, tá, por você ter aceitado o convite, ter compartilhado com a gente as suas experiências, suas vivências, tá? Ficamos muito felizes e queria agradecer às alunas também, a Maria Eduarda, a Alana, a Júlia, né, que sem elas também a entrevista não ocorreria, tá? Esse vídeo vai ficar no nosso canal, né, do YouTube da escola, para os alunos desse ano e também para os próximos anos. Gratidão, Cláudia. Eu que agradeço, tá? Espero ter respondido a contento aí. E força na peruca, né, gente? Ai, o ano precisa acabar, precisa chegar 2022 para ver se fica um pouco melhor, tá? Eu que agradeço vocês e as meninas também, tá bom? Sim, estamos aguardando com esperança, né? A esperança é a última, é boas. o último fio. Vamos lá, vamos agarrar nela. É isso aí, então até mais. Um abraço. Tchau, professora. Tchau, um beijo para vocês. Tchau. Tchau.